compartilhar com você sobre o texto de Gálatas 5, onde Paulo vai dizer o seguinte, que existe uma luta da alma contra o espírito. A alma, a carne, luta contra o espírito e o espírito contra a carne, e ambos opõem-se um ao outro. Eles são antagônicos, não há mistura, né, entre a carne e o espírito. Essa alma que nós temos, ela era perfeita, como nós já pudemos aprender até aqui, ela era perfeita. No Éden, a nossa alma ela inclinava-se para Deus, o amigo dela era Deus, o conselheiro dela era Deus, e o pai dela era Deus, e ela fazia a vontade dele, mas no capítulo 3 entra o pecado, e o pecado separa essa alma de Deus, porque o espírito do homem sendo separado de Deus, automaticamente a alma, a nossa natureza humana, carnal, ela também se separa de Deus. E aí ela fica como, imagina você, uma nave no espaço sem o motor e sem o leme, né? Ela fica vagando pelo espaço sem qualquer direção, à deriva no espaço. Assim ficou a nossa alma. Ela fica à mercê de tudo aquilo que está à sua volta. E ela vai sofrendo o impacto daquilo que está à sua volta. Assim ficou a nossa alma, à deriva. Jesus chega e diz que olhou para o povo de Israel e viu como ovelhas sem pastor, cada um buscava o seu próprio caminho, né? Desorientados. Paulo também fala desse homem tateando, tentando achar-se, mas tinha que haver tinha que conectar-se novamente a Deus para poder então achar o seu sentido. E foi isso que aconteceu. Deus, na sua eterna misericórdia, no seu eterno amor, ele veio, habitou entre nós e realizou uma obra. Qual foi a obra? De resgate. Esta obra de resgate, ele nos resgatou, conectou novamente o nosso espírito ao Espírito de Deus, tá? Então nós fomos reconectados. Porém, essa alma afetada pelo pecado, trazendo no DNA essa mancha do pecado, e é por isso que nós precisamos de um Salvador, porque nós nascemos governados, influenciados pela semente daninha que foi introduzida na humanidade. Essa alma pecou e carrega esta marca do pecado. Aí o que acontece? O que aconteceu? Jesus veio e então pagou o preço do pecado que o homem devia a Deus e nos trouxe de volta, nos conectou. Então, nosso espírito se conectou novamente com Deus. Mas nós carregamos, enquanto aqui vivermos e não recebermos um novo corpo, nós carregamos ainda esta influência do velho homem, desta natureza que rebelde contra Deus, e ela não quer, por natureza, submeter-se ao Espírito de Deus, que está no nosso espírito agora. Nós que o recebemos, ele entrou e ele agora força, ele agora
na nossa consciência. O Espírito de Deus força, então, através do nosso espírito, para que essa alma se submeta. Porém, ela é rebelde às orientações, naturalmente, ela não quer se submeter. A nossa carne, ou seja, a natureza adâmica que nós temos, tá? Impregnada na nossa alma, ela não quer se submeter ao Espírito de Deus que se move, fala, orienta, quer nos guiar através do nosso espírito. O Espírito de Deus, através do nosso espírito, querendo que a nossa alma siga seus conselhos, siga suas vontades, siga os seus pensamentos, para que esta própria alma viva tempos aqui, enquanto Jesus não vem nos buscar, tempos de refrigério, como disse Pedro. Pedro disse assim, arrependei-vos e convertei-vos para que venham o tempo de refrigério para as vossas almas. A nossa alma se submetendo ao nosso espírito é o mesmo que se submeter ao Espírito de Deus que habita no nosso espírito. Então, se a nossa alma não se submete ao Espírito de Deus, ela vai sofrer nos sentimentos, no corpo, e nós acabamos sendo sofredores, escravizados por vícios, por sentimentos incorretos, como ódio, rancor, essas coisas todas, e automaticamente o nosso corpo será doentio. A maioria das doenças no homem são psicossomáticas, e o corpo acaba sentindo o reflexo da nossa alma doentia, longe de Deus, rebelde a Deus. Se a alma não se submete, ela paga o preço da decisão errada, do sentimento incorreto, errado, que ela mantém no seu coração, dos pensamentos errados que ela mantém em sua mente, tipo pensamentos de medo, morte, de fracasso, de tristeza, pensamentos que afetam o corpo. Então, ela nunca haverá refrigério nos sentimentos, nas emoções, na mente, no corpo, se a alma não se submeter ao Espírito de Deus. Esta natureza da nossa alma, essa carga que nós recebemos de Adão, de uma natureza rebelde, tendenciosa a distanciar-se de Deus, desconfiada, rejeitada, ela não quer se submeter ao Espírito de Deus. Existe uma luta. A nossa carne, afetadas no Éden, ela não quer se submeter. Ela reluta e vai relutar até o fim. Ela vai lutar para que não haja submissão ao Espírito de Deus, à vontade, ao propósito, aos pensamentos, aos desejos de Deus que está no nosso espírito agora convertido, restaurado, com essa natureza de Deus em nós, novamente, para governar as nossas vidas, nossas almas, o nosso corpo. É isso que Paulo está dizendo. Há uma luta, mas quando eu me converto, essa luta não cessa? Não, ela continua. Naturalmente, a carne vai querer ir para longe daquilo que vem de Deus. E o Espírito, graças a Deus,
do lado do Espírito de Deus, também ele luta. O que significa essa luta? Significa que ele insiste. Isso faz parte do seu amor. É assim, ó. Agora nós somos filhos. Então imagine assim, uma criança que nasce num lar, e aí ela, ali já na infância, nos poucos meses da infância, ela já vai manifestar aquilo que é a sua natureza borrada lá do Éden, na natureza adâmica, como a teologia fala. Então ela vai querer, a manifestação será contra tudo aquilo que é ético, que é moral, que é bom. Então a criança vai fazer birra, querer fazer a sua vontade sem medir o grau de perigo que ela vai passar, querendo aquilo que ela, por ser criança, não sabe que é perigoso para ela. Ela vai querer consumir alguns alimentos na hora errada, que vai fazer mal para ela. Ela vai querer coisas que podem prejudicá-la. E aí entra o pai que a ama, né? Que tem aquele amor por ela, e que sabe o que é bom para ela e o que é ruim. E aí o que vai acontecer? A criança vai querer ir contra a vontade do pai, mas o pai, por amá-la, vai dizer não, e mais, vai insistir em dizer não, vai insistir em ensiná-la, vai repetir, e com toda a paciência do mundo. Os pais, né? Aqui a paternidade, nós podemos colocar tanto o pai quanto a mãe, esse sentimento de paternidade, né? E amor. Então, por amor, esse pai e essa mãe, esse espírito de paternidade deles, por amor, vai insistir todos os dias com paciência, vai ensiná-la as coisas corretas, vai dizer não quando ver que ela quer algo que vai lhe fazer mal. Ele vai dizer não, por aqui não dá, por aqui é ruim, por aqui traz esse e aquilo de consequências. Ele vai falar, os pais vão falar coisas para essa criança que ela não vai entender, ela não tem nem às vezes capacidade de entender, mas assim mesmo eles falam para que ela venha amadurecendo e tendo a capacidade de entender. Então, o que é a mesma coisa, mas, por exemplo, os pais não vão fazer isso 1, 2 dias e daí desistir dessa criança, não. E nós temos exemplo, né, de que tem ainda os filhos ficando adultos, ainda o pai está ali, a mãe está ali, a mãe que ama, o pai que ama está ali, aconselhando, mostrando o caminho certo, mostrando aquilo que talvez lhe traga consequências ruins, porque ele já passou por isso, porque ele sabe, ele tem uma instrução a mais, ou tempo de vida a mais que lhe dá essa experiência em relação àquilo que os filhos vão fazer. Ele já passou por aquilo, ele sabe que aquilo pode trazer benefícios ou consequências ruins. Então o pai ainda será essa presença na vida dos filhos até o fim, para conduzi-los por causa desse amor paternal, né, que há no ser humano, porque é a imagem e semelhança de Deus. Então o que há em Deus há no homem. Então imagine assim essa luta do pai e da mãe para fazer com que essa criança vá crescendo e sabendo o que é bom, e escolhendo o que é bom e rejeitando aquilo que é ruim. Os pais não desistem, e todos os dias é uma luta, né? É uma luta neste sentido do pai insistir, continuar insistindo, ensinando, falando, corrigindo, mostrando, fazendo coisas, trazendo situações, tomando iniciativas para que esse filho, então, no crescimento dele,
cresça de uma maneira ordenada e que venha a ser uma pessoa feliz e que seja um homem feliz, que seja abençoado e que abençoe a sociedade. Nesse aspecto que Paulo está falando da luta do espírito contra a carne, é exatamente isso, tá? O Espírito de Deus, Deus no espírito do homem insiste, fala, provoca situações, corrige, ministra, como nós falamos, né? Revela, e Deus também usa a sua palavra, então, para mostrar aquilo que é bom, aquilo que é ruim, e Deus então vai com paciência mostrando, corrigindo, falando, fazendo, provocando situações para que essa alma do homem viva o refrigério, viva a felicidade, usufrua daquilo que Deus criou para ela, que Deus planejou para ela aqui na terra, e o seu corpo também, e receba tudo aquilo que Deus criou, idealizou, imaginou todos os seus sonhos para a vida do homem. Graças a Deus o Espírito luta, colocando no nosso espírito para que a nossa alma caminhe pelas veredas da justiça, como diz o Salmos 23, né? Essa luta, ela é diária, constante, até que, veja, tem um tempo que a criança, ela cresce, né? Então, algumas, ou as situações, tem pais que nunca mais vão precisar dar uma orientação, fazer uma correção para os seus filhos, porque quando eles crescem, quando eles amadurecem, quando eles entendendo aquilo que o pai quis dizer, o que o pai foi passando, o que foi sendo passado para ele de conselhos, de direções, de revelações, ele foi crescendo, amadureceu, se tornou um adulto, e hoje o pai não precisa mais ficar no pé, não faça isso, não coma aquilo, não coma aquele outro, não coma nessa hora, porque houve algo que foi nele colocado, como adulto agora, uma consciência das coisas corretas e das coisas benéficas, das coisas ruins, das coisas benéficas para eles, para ele, correta, e também das coisas ruins. Então, um adulto, quando você conversa com um adulto que já foi criança, rebelde, já esperneou para fazer aquilo que o pai que ele queria, a sua vontade, né? E o pai disse não, porque é por aqui, e fazendo assim você não vai ser bom para você, você vai colher coisas ruins. Então, de tanto o pai trabalhar isso na vida dessa criança, ele foi crescendo, entendendo, e depois foi conscientizado. Então, aí você vai se deparar com adultos que já foram crianças rebeldes, que hoje comem na hora certa, dormem na hora certa, se alimentam de maneira correta, tomam decisões olhando os aspectos corretos, e vocês vão de convir comigo que existem filhos que foram crianças e que se tornaram adultos, conscientes do bom, do mal, e que por essa consciência caminham dentro daquilo que o pai ensinou, e hoje alguns filhos viram conselheiros até dos pais, né? É isso. A nossa carne, a nossa natureza, a nossa carne quer fazer a vontade dela, tá? A vontade dela. Ela quer fazer o que ela pensa sem a influência de Deus, dos pensamentos de Deus. Ela quer sentir o que ela quer sem os sentimentos, a influência dos sentimentos de Deus. Ela quer
escolher aquilo, desejar aquilo que ela quer, ela não quer se submeter ao Espírito de Deus que coloca os desejos dele, a vontade dele, os pensamentos dele em nosso espírito. Então, por isso essa luta, há uma luta. Continua, já respondi, né? Continua a luta. Por quê? Só haveria um jeito dessa luta não permanecer, que seria assim, ó, Jesus vindo e mudando, tirando a nossa liberdade, que muitos chamam de livre-arbítrio, liberdade que a alma tem de escolher. No Éden era assim. Quando nós nos afastamos de Deus pelo pecado, também era assim. O direito de escolhermos o que pensar, o que sentir, o que desejar, o que querer, não foi nos tirado, tá? Continuou. Era antes do pecado, continuou depois em pecado, e agora Jesus veio e operou esta obra de salvação, restauração, reconciliação, regeneração no nosso espírito, mas permanece o direito que Deus nos deu, para alguns aí, livre-arbítrio, continua em nossas vidas. Mesmo tendo o nosso espírito restaurado, mesmo já eu tendo recebido o amor de Deus, entregue minha vida a Ele, sim, você continua com o direito, tá? De escolher. Por isso, esse direito de escolher é que foi contaminado. E ele quer escolher para longe de Deus, porque foi contaminado, E o Espírito de Deus, constantemente, diariamente, todo o tempo, né, do convertido, do nascido de novo, porque o nascido de novo agora tem o Espírito de Deus ali no seu espírito, então o Espírito de Deus quer dizer, é por aqui, quer trazê-lo para o alinhamento com ele, plenamente, para que este filho dele viva como ele, plenamente. Esse é o desejo dele. Existe um versículo que diz que assim como bem vai a tua alma, desejo que você vá bem em todas as coisas, corpo, alma e espírito. O desejo de Deus é que nós estejamos alinhados com Ele, não só no espírito, não só o nosso espírito alinhado ao espírito dele, mas através desse espírito alinhado ao espírito dele, tenhamos também a nossa alma alinhada com Ele, o nosso corpo alinhado a Ele, a vontade dele para o nosso corpo, a vontade dele para a nossa alma. E, consequentemente, ele vai fazer isso por onde? Pelo nosso espírito, ok? Então, só teria uma maneira desta luta não ser travada, que era Deus ter retirado de nós o livre-arbítrio, o direito de nós escolhermos. Mas Deus não quis robôs. Deus não quer robôs. Deus quer filhos. E se o plano dele foi que esses filhos tivessem relacionamento com ele, então é como nós e nossos filhos. Nós queremos que ele nos respeite, que eles nos amem voluntariamente, né?
Então nós não o ameaçamos, não nos ameaçamos, nós não dizemos para os nossos filhos, talvez você nunca chegou para o seu filho e disse assim, ó, se você não me obedecer, assim assado cozido e frito, se você não me receber com um sorriso e quando eu chegar em casa, se você não me abraçar, se você não me respeitar, se você não ouvir o meu conselho, se você não fizer aquilo que eu te mando fazer, as atividades que eu mando você fazer em casa, ou se você não estudar, se você não fizer do jeito que eu quero, eu vou te matar, tá? Você será aniquilado, tá? Ou eu vou te aprisionar num quarto, tá bom? E você não terá mais direito de viver a tua vida, a tua vontade, né? Você terá que me obedecer, me amar na marra, né? Então, claro, você não faz isso com filho, ninguém faz isso com filho, e Deus também não quis fazer, porque ele quer, que sempre foi a opinião dele. Então, assim, algumas pessoas perguntam, por que existe o mal? Porque você só o homem ele pode só provar o amor a Deus, ou ele pode voltar-se para Deus se ele tiver a liberdade de escolher Deus e escolher outros caminhos, o mal. Deus criou o homem com o direito e a liberdade de escolher o bem e o mal. Ele disse, olha, Adão, você pode comer de tudo, menos dessa. No dia que você comer dessa, olha o que ele disse, no dia, se você comer dessa, haverá isso, isso e isso de consequência, tá bom? Não comam dessa, ok? Mas nesse papo de Deus com o homem, ele estava intrínseco ali, estava ali nas entrelinhas, Deus dizendo, vocês são livres, né? Vocês podem comer ou não comer. Se vocês comerem, as consequências serão essas, lógico, por uma escolha. Se vocês escolherem comer, as consequências de vocês serão essas. Então, isso que é o maravilhoso de Deus, ele nos criou com essa liberdade de escolha. Então, todo homem tem liberdade de escolha, todo homem. Então, e ele não quis mudar isso. Mesmo Jesus vindo, então, ele nos resolveu o problema do pecado, disse, eu amo vocês, dou mais uma chance para vocês, tá? No espírito de vocês, eu habitarei no espírito de vocês, em vocês, ok? E vocês têm uma chance, novamente, de serem felizes, abençoados e cumprirem o meu propósito, ok? Mas eu deixo com vocês o mesmo direito do início. Vocês continuarão com o direito de escolha, tá? E é isso que acontece. Por isso que existe essa briga. Se ele dissesse, eu amo vocês, estou morrendo na cruz por vocês, derramando meu sangue, perdoando os seus pecados, e é o seguinte, de agora em diante, vocês não têm mais direito de escolha, tá? Vocês não têm mais direito de escolha. E tirasse esse direito de escolha nosso, então aí não haveria briga. Não haveria briga entre a nossa alma, que ela nem teria como brigar, né? Ela seria condicionada de uma maneira, não sei como Deus faria isso, como seria isso, mas seria condicionada, talvez fôssemos pessoas como, por exemplo, você já viu, eu acho, né? Alguém muito drogado, né? Que não tem controle sobre seu pensamento, ela é carregada, ela não sabe o que pensa, ela não sabe, ela sai fora da bola, né? A gente chama, ela sai do seu normal na mente, nas emoções, enfim,
Talvez se Deus fizesse isso, seríamos pessoas assim. Mas ele não fez. E nós, depois que nos convertemos, Jesus entra no nosso, Deus entra no nosso espírito, nos faz filhos dele novamente, né? Exatamente como éramos antes do pecado, mas continuamos, graças a Deus, continuamos com o direito de escolha. Tanto é que, olha só que coisa interessante, muitas pessoas diziam assim, não, eu peco porque é o diabo, né? O diabo, ele vem com muita fúria, com muita força, e eu acabo pecando. E se eu te disser que o pecado não tem a ver com o diabo te fazer pecar? Se você olhar no livro de Tiago, você vai ver lá que o homem peca porque ele deixa, o pensamento entrar em sua mente e ele começa a ser tentado por sua própria vontade. E aí ele dá vazão àquela vontade, ele dá vazão àquele sentimento, ele dá vazão àquele pensamento e aí ele peca. E em nenhum momento, Tiago, o irmão de Jesus, que com certeza, né, viveu ali pertinho do mestre e aprendeu muita coisa, mais talvez do que os próprios discípulos, né, de Jesus, por ser família, por ser irmão, por estar muito tempo junto, em nenhum momento ele coloca ali o diabo, né? Mas ele fala do pecado em relação a o homem, basicamente assim, o que ele quer dizer é que o homem escolhe pecar. O homem escolhe fazer algo contrário, né, do que é o alvo de Deus, o plano, o desejo, a vontade de Deus para ele, que isso significa pecado, né, errar o alvo, ok? Então, só dessa maneira é que nós não haveria essa luta, tá? A luta é por causa do livre-arbítrio. Porque a alma do homem diz assim, eu sou livre, eu posso escolher. E aí ela fica jogando pra gente. Pra quem? Pro espírito. Lembre-se que você não é o que sente, não é o que pensa, não é coisa. Então, como que a alma jogando pro espírito. Vamos fazer isso. Vamos por aqui, como se Deus não existisse, né? Aí, Ismael colocou aí, Tiago 1,14, né? Cada um é tentado pela sua própria cobiça, desejo, né? Quando esta o atrai e seduz, e aí ele cai na onda aí e peca. Escolha. Pecar, fazer o mal, fazer errado, não é nada mais do que um exercício da liberdade que se tem de escolher, tá? Se você escolhe o mal, claro, aquilo ali trará consequência, né? Mas se você escolhe o bem, aquilo também trará consequência. Então, esses sentimentos para o negativo, para o ruim, para a escolha errada, para o pecado, sempre estará tentando levar o homem, dominar o homem. A escolha da alma, naturalmente, é por essas coisas. Porém, o que acontece? Quando o Espírito de Deus, no espírito do homem,
tem a consciência dele liberta, tem a consciência, a comunhão, tá? Livre, que estávamos mortos quando nós não tínhamos Jesus, ou quando o homem não tem Jesus, o que acontece? O seu espírito não tem comunhão, contato com o Espírito de Deus. Agora, quando somos de Jesus, cremos nele, recebemos a ele, sua obra na cruz, então o Espírito de Deus de Jesus passa a morar no nosso espírito, e aí nós temos o nosso espírito. E o Espírito de Jesus praticamente está ali, é o mesmo ali, né? Antes éramos batatas, agora somos purê. Nós e Jesus somos purê. Ele vem habitar no nosso espírito, nós somos como ele. Nós nos identificamos como ele, tá? E no nosso espírito só dá Jesus, gente. Nosso espírito só dá Jesus. O espírito do convertido é só Jesus que comanda ali. Então o que acontece? O espírito identifica que a alma, a carne, está pensando errada, está sentindo errado, está querendo errado. E aí o que acontece? Por causa do Espírito de Deus, do Espírito de Jesus, estar no controle, morando no nosso espírito e no controle, então essa consciência é clara. É clara a consciência de que o que estamos pensando naquele momento está certo ou errado. O que estamos querendo naquele momento é certo ou errado. O que estamos sentindo naquele momento é certo ou errado. E não tem jeito. Não tem jeito. Quem vai ganhar é o espírito. Por causa dessa consciência clara, limpa, nós vamos usar agora o nosso poder de escolha, ou livre-arbítrio para alguns, repito, para obedecer ao Espírito e não mais à carne. Mas, e aí, pastor, se a tentação, ou como o Tiago disse ali, e se as coisas forem mais fortes do que nós, porque Jesus disse que a carne é fraca, né? Se for mais forte, nós não vamos conseguir obedecer? Não há nada no universo, não há nada no céu, na terra, debaixo da terra, mais forte do que a poderosa obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E nós, por não termos mais o nosso espírito em escuridão, por agora nós termos os olhos do nosso espírito abertos, a mente do nosso espírito aberto, termos a comunhão com Deus, sabermos o que Ele quer e o que Ele deseja, o que Ele pensa, as escolhas dele, por isso ser tão claro em nós, com Ele em nosso espírito, o pecado não tem condições de vencer. Porque há uma natureza nova dentro de nós, habitando no nosso espírito, que é a natureza de Cristo. Por Ele mesmo estar habitando no nosso espírito, então o pecado, ele não tem mais essa força que ele tinha quando o nosso espírito não conseguia saber que aquilo era ruim ou não, quando nós não conhecíamos
nós não conhecíamos a vontade de Deus. E aí nós éramos enganados, engodados, e por não termos o Espírito de Jesus, o caráter de Jesus, a pessoa de Jesus, a natureza de Jesus no nosso espírito, então, mesmo que a gente lutasse, não quisesse, o pecado vencia. Que é aquilo que Paulo fala lá quando ele explica que havia nele, né? Ele era um homem assim, que o que ele queria, o que ele queria fazer de bom, ele não fazia, aquilo que ele não queria fazer de ruim, ele fazia. E aí ele chega a dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E ele usa essa expressão, mas é uma expressão, uma luta, um momento que Paulo viveu sem Cristo. E tanto é que ele termina o texto dizendo: mas graças a Deus por Jesus Cristo. Que o que aconteceu? Jesus veio, nos resgatou, está morando agora no nosso espírito, e a sua natureza, a sua vontade, as suas emoções, os seus desejos, suas escolhas, os seus pensamentos é que prevalecem. Não há como mais nós sermos escravizados pelo maligno ou pelo pecado. Nós somos livres, hoje não mais. Mas e por que algumas pessoas pecam então? Por causa da sua vontade. Ele escolheu por sua escolha. Mas ele não pecou porque ele era escravo. Vamos falar aí de uma pessoa que já entregou sua vida para Jesus, por exemplo, né? Pecou. Ele não pecou porque o pecado foi mais forte, então fez com que ele escolhesse aquilo, fizesse aquilo, cometesse aquilo. Não. Ele pecou porque ele escolheu. Ele escolheu pecar e pecou. Mas se ele tivesse dito: não vou fazer, não vou escolher isso, não vou seguir por esse caminho, ele faria o pecado, não teria como, porque o escrito de dívida que era contra nós foi rasgado na cruz. O inimigo foi vencido, o pecado foi perdoado, nós estamos livres. E Paulo diz que o pecado não terá domínio sobre nós, graças a Deus, né? Então eu estou explicando para você como é que funciona aí essa luta entre a carne, a alma, né? A carne, a natureza decaída, adâmica, e esse novo homem no espírito, né? Então, é isso. Jesus diz assim, em João 14, a carne de nada presta, tá? A carne de nada presta. Ou seja, entenda uma coisa, a carne nunca vai se converter. A carne nunca vai querer mudança. A carne, ela sempre vai querer aquilo que não é bom, agradável, perfeito. Ela sempre vai querer o oposto disso. Ela não muda. Ela não se converte. Pode pregar o evangelho para ela, ela não se converte. Então, qual é o segredo para vencer essa carne? Bom, se ela não muda, e isso foi para nós libertador, porque nós antes tratávamos no nosso grupo a carne, nós do púlpito, nas células, no nosso aconselhamento pessoal, no nosso discipulado, nós queríamos que a carne se convertesse. E aí nós falávamos, né? Mas fulano, você tem que mudar,
você tem que parar com isso, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, você tem que fazer frito, e as pessoas nunca mudavam. E o que nós víamos no nosso meio, muitas vezes, era hipocrisia diante, às vezes, próximo à igreja, próximo ao líder, próximo ao pastor, próximo à pastora, próximo aos pastores, próximos aos missionários. Na igreja a pessoa era uma. Mas no dia a dia dela, quem é que predominava? A carne dela, né? E aí muitas mulheres olhavam para a gente, né, em brincadeiras às vezes que fazíamos, e diziam, que você não mora lá em casa, né? Às vezes elogiávamos o camarada, pô, fulano, você, né? Que homem de Deus é você? E aí já sentíamos no olhar da mulher, né? É que você não mora com esse cara. E às vezes a mulher também, né? Oxa, você é uma mulher de Deus, e homem, que você não mora com ela. Não funcionava o que nós fazíamos. E quero ser sincero para você, hein? Não funciona aquilo que a maioria dos púlpitos estão pregando todas as semanas para a carne, dizendo, mude aqui, mude ali, seja assim, seja assado, seja melhor, seja o melhor pai, seja uma melhor mãe, seja o melhor marido, seja uma melhor esposa, faça assim, ore, jejue, lute. Não funciona. Por quê? Ela nunca vai se converter. Então, estamos perdidos? Não, queridos, não estamos. Isso é uma boa notícia. É uma boa notícia. Sabe por quê? Porque sai o peso da gente. Quantos e quantas pessoas que hoje conhecem, né, o evangelho da graça de Deus, do amor incondicional de Deus, do Deus que se fez carne, fez uma obra tremenda na cruz do Calvário, que perdoou o pecado das pessoas presentes, passados e futuros. Então, muitas dessas pessoas que têm chegado a esse entendimento, a essa consciência, chegam para nós e dizem, graças a Deus. Porque sabe o que acontece? Quando você chega a essa conclusão que a palavra de Deus ensina aí, você para de lutar. Você para de se esforçar para ser. E muitas vezes, né? Assim, um dia eu fui no encontro de casais e os pastores que iam ministrar aquele encontro tinham acabado de quebrar o pau em casa. E adivinhe como que eles chegaram para ministrar o encontro de casais? De mãos dadas, como se nada tivesse acontecido. Ela rindo, ele rindo, porque eles não podiam demonstrar, né, que brigaram, que quebraram o pau, que falaram palavras doídas um para o outro. E assim é a religião, né? Por quê? Não vai mudar nunca. Não vai mudar, a carne para nada presta. Agora, o que a Bíblia diz? O Espírito vivifica. Então, como vencer essa luta? Eu tenho uma boa notícia para você. Essa luta já foi vencida há 2000 anos atrás por Jesus Cristo na cruz do Calvário. É mesmo? É. Mas e por que ainda eu me deparo com essas coisas? Porque você quer lutar uma guerra que já foi vencida e não vai adiantar lutar. Então, qual é o segredo? O segredo é você deixar que Jesus governe a tua vida, rejeitando
todo desejo que vem dessa natureza ambiciosa, que vem dessa natureza tendenciosa, que vem desta natureza adâmica. É você rejeitar, não deixar que os pensamentos que vêm desta natureza continuem na tua mente. E é você não deixar que os sentimentos, as emoções desta natureza adâmica permaneça em você. Porque você não é mais essa alma. Se você não viu o último vídeo que gravamos, ouça lá, veja lá. Você não é o que sente, você não é o que pensa, você não é o que você quer, influenciado por essa natureza adâmica. Agora você tem uma outra natureza. Você tem a natureza de Cristo, que está habitando não na sua alma, mas no seu espírito, que é mais poderoso e profundo. Você tem Cristo habitando na tua essência, em quem você realmente é, tá? Então, como você não é a tua carne, os teus desejos, as tuas vontades, as tuas emoções e os teus pensamentos, mas você é um espírito agora vivo e com a natureza do próprio Jesus impregnada ali dentro de você, fazendo com que você e ele sejam a mesma pessoa. Agora vocês são a mesma pessoa. Até você se converter, você era você, né? A partir do momento que você se converte, já não é você mais, já é Cristo vivendo em você. Então o que você vai fazer? O que você faz? Essa guerra já foi vencida, tá? Então, a cada pensamento você tem que dizer assim para ele: você não é meu. E eu não vou fazer o que você quer. Você vai dizer para as tuas emoções: eu não sou você. Agora eu sou as emoções de Cristo. Você vai dizer para as tuas vontades: eu não sou você. Agora eu sou a vontade de Cristo. Sabe, a verdadeira conversão é você mudar a mente. É você entender que Cristo agora habita em você e você vai fazer somente a vontade dele, somente o querer dele, você vai permitir sentir somente o que vem dele. Você vai permitir pensar somente o que vem dele. Então, como você não é teu pensamento, então você pode avaliar o teu pensamento. Como você não é o que você pensa, então você pode avaliar o pensamento que está dentro da sua mente e pode dizer: opa, pensamento negativo não vem dele. Pensamento de derrota não vem dele. Pensamento de morte não é dele. Pensamento de fracasso, sentimento de medo não vem dele. Desejo por coisas que vão me trazer
malefícios não são dele. E o que é dele? Aquilo que é puro, aquilo que é justo, aquilo que é perfeito, sublime, aquilo que é de paz, aquilo que é de fé, que a Bíblia diz que o que não vem de fé não vem de Deus, não agrada a Deus. Então você vai pensar, vai identificar que graças a Deus você não é teus pensamentos. Porque se você fosse os teus pensamentos, você não conseguiria mensurá-los, medi-los, colocar na balança da justiça, contrapor entre o bem e o mal, julgá-lo. Mas você pode, porque você é espírito, e o espírito pode julgar a alma. Então você pode saber, e você sabe, porque a Bíblia diz que ele nos daria o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos ensinaria toda a verdade. E ele nos ensina. Pode ver que não precisa. Esses dias estávamos conversando com o líder, dizendo, não precisa ir no púlpito dizer, gente, isso aqui é errado, aquilo lá é errado. Não precisa. Porque a pessoa que tem Cristo, ela sabe. Ela sabe. Porque o Espírito Santo habita, e ele é o professor, né, que ensina. Então como é que eu faço, pastor? Viva no Espírito. O que é viver no Espírito, gente? É você deixar essa alma sair dela e viver aqui, ó, no Espírito, né? Você vive no Espírito julgando, tá? Avaliando pelo teu Espírito o desejo dessa alma, os pensamentos dessa alma, as vontades dessa alma. Você está aqui, ó. Isso é viver no Espírito. Está olhando para essa alma todos os dias. Ao acordar, você já olha para a alma e diz, o que ela está sentindo hoje? Ah, ela não está com vontade de sair da cama. Ah, hoje ela quer ficar no quarto escuro. E você vai olhar para ela do Espírito e vai dizer, não, negativo, isso não sou eu. Não sou eu. Eu sou o que Cristo me fez nele, nova criatura. O que Paulo disse? Os que estão em Cristo, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Onde? No seu espírito. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, que agora é o novo de Cristo em nós, governando nossos pensamentos. Vai parar de ser nervoso? Não. Vai continuar nervosinho. Vai querer jogar as coisas na parede? Vai. Só que vai fazer o quê? Quando tiver vontade? Vai sair dessa vontade, ir no Espírito e olhar de lá. E vai olhar de lá e vai dizer, não vou fazer o que você quer. Vontade de matar o inimigo que fez maldade? Vai ter vontade? Vai ter vontade. Só que vai sair e vai olhar do Espírito e vai dizer, não, isso aí não é a vontade de Cristo, não. Jesus não faria isso, então também não vou fazer. E pronto. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai amadurecendo, como a criança que eu falei no início. Você vai crescendo e amadurecendo. Aí quando você for adulto em Cristo, estará vivendo semelhante a Ele, não precisará mais. A alma, ao mesmo tempo que ela tentar pensar algo fora da caixa, fora de Jesus, ela mesma já vai, né? Não vai ter força mais. E aí a gente vai tornando-se semelhante a Jesus, que é o propósito, como a gente tem dito, que a Bíblia diz, né? Que o propósito de Deus é que nós venhamos a ser varão perfeito, conforme a estatura de Cristo, e seremos como Ele. Você acha que Jesus
tinha emoções, vontades, sentimentos. Ele tinha. A Bíblia diz que ele foi tentado, como uma alma que é tentada por sentimentos que às vezes vêm, né, do inimigo, ou por aquilo que brota, né, da nossa própria alma. Mas em tudo ele não pecou. Esse é o exercício. E aí, eu quero te dizer que não precisa viver nessa pira dessa condenação, meu Deus, meu Deus, meu Deus, o que eu estou pensando? Não. Entenda que essa é a tua alma. Ela está pensando assim e vai pensar assim, só que é o seguinte: o pecado já foi vencido, e você tem o Espírito, e você pode olhar do Espírito para ela e dizer para ela não. Por isso que a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis, né? Lembra? A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, não tem problema se irar. Só que assim como você sente, identificou, já sai. Identificou, já sai, porque Cristo agora habita em nós. Até que você vai falar como Paulo falou. A vida que agora vivo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que Paulo queria dizer ali? Paulo estava dizendo que o que ele sentia não importava mais. Ele buscava o que Jesus sentia e ele se sentia assim, né? Ele trocava os seus sentimentos, as suas emoções, as suas vontades pelas de Cristo. O que ele pensava não interessava mais. Interessava o que Cristo pensava. Como Cristo pensa. Mas como é que eu chego a essa maturidade? De glória em glória somos transformados. O Espírito Santo, ele vai trabalhando em nós, tá? O que você deve dar ao Espírito Santo? Ferramentas. Quais são as ferramentas do Espírito Santo? Pastor, qual é a ferramenta do Espírito Santo? Palavra. A palavra de Deus é o que o Espírito Santo vai usando, tá? Para que a tua consciência dele, do seu amor, da sua vontade, das suas emoções, porque a palavra revela o próprio Deus, o teu conhecimento na palavra de Jesus vai revelar o próprio Deus, e através disso o Espírito Santo vai moldando a tua vida, moldando as tuas escolhas, moldando tudo isso, e você vai fazendo com que a tua alma vá se submetendo aos sentimentos, às emoções, às vontades, às escolhas dele, até que chegue ao pleno conhecimento, né? A unidade com Cristo, né? E isso vai acontecendo à medida que você for dando ferramentas ao Espírito Santo, for estudando a Bíblia, for lendo, memorizando versículos, estando com Ele, conversando com Ele, perguntando para Ele, tendo esta intimidade com Ele, isso vai fortalecendo o teu espírito, né? Até que cheguemos a este lugar, que eu creio, que existe esse lugar onde aí sim esse versículo é vivido, porque ele já foi feito, tá? Você já tem, mas uma coisa é o que eu sempre digo, né? Uma coisa é eu chegar na tua casa ou te dar uma roupa ou um carro. Isso é uma coisa. Você pode pegar essa roupa, levar para casa e guardar no teu armário. Você pode pegar teu carro, guardar na tua garagem e deixar lá. Uma coisa é você ter, a outra é você viver, tá? Cristo já deu, Cristo já fez. O maior feito na cruz foi
ter nos dado essa nova natureza, a natureza dele, ter compartilhado conosco a natureza dele, porque a nossa foi, né, escravizada lá, deturpada. Lá ele veio e trouxe a natureza dele. Isso é o maior milagre, gente. Agora ele deu, mas viver isso aí é uma escolha tua. Ou você pega e veste essa roupa, usa esse carro, ou ele vai ficar lá. Não pode dizer, eu não tenho. Tem, só que não usa, né? Então, use essas ferramentas.